De tempos em tempos, surgem filmes que parecem marcados a se tornar um novo clássico do cinema. Porque tem uma história diferenciada, uma estética inovadora ou uma técnica revolucionária. E mesmo alguns desses filmes, sendo realmente muito bons, por algum motivo, depois de um tempo eles simplesmente desaparecem. Não são esquecidos por completo, claro, toda obra tem seu fã, mas de uma forma geral, parece que quase ninguém fala sobre elas. E é sobre esse tipo de filme que a gente vai falar hoje. Obras que pareciam destinadas a serem divisores de águas, mas que acabaram sumindo do mapa. Essa ideia me veio depois de assistir Longlegs, um filme que talvez não fosse uma promessa tão grande assim, mas que chegou cercado de expectativas, principalmente por causa do marketing, que prometia o filme de terror mais assustador da última década. E o filme foi bem recebido no lançamento, com muitos elogios principalmente à atuação do Nicolas Cage e à direção do Wes Perkins. Teve até crítico dizendo que poderíamos estar vendo um futuro mestre do terror. Se eles estão certo ou errado, só o tempo vai dizer. Mas a questão é que pouco tempo depois, o entusiasmo com o filme esfriou. E Longlegs, apesar de recente e decente, já parece ter sido esquecido por boa parte do público. Salve, Satanás! E quais são essas grandes promessas do cinema que acabaram seguindo esse caminho? A notícia de que Luc Besson seria o diretor de Valeriana e a Cidade dos Mil Planetas, um filme inspirado em um quadrinho francês de enorme sucesso, que honestamente eu não conheço, mas que influenciou nada mais nada menos do que Star Wars. Foi muito bem recebida pelo público, muito por causa de um dos maiores sucessos do diretor, O Quinto Elemento, um filme com cenários lindos e criaturas alienígenas impressionantes, uma combinação que parecia perfeita. E qual foi a consequência disso? É que todo mundo já estava roendo as unhas esperando uma obra de ficção científica com uma mitologia riquíssima e repleta das mais diversas e elaboradas criaturas. E que, sinceramente, foi entregue. Quase. Em parte. Nem tanto. Mesmo alguém como eu, que não conhecia nada de Valeriana e Laureline, HQ que inspirou o longa, e que fiquei de queixo caído com o visual e com a diversidade do filme, tive uma sensação bem grande de que esse universo, apesar de lindo, era bastante limitado, ou pelo menos mal explorado. Tá na cara que tinham muitas outras coisas que acabaram ficando de fora. Além disso, o Besson também recebeu críticas porque teria dado muito mais atenção às cenas de ação do que ao desenvolvimento da trama e dos personagens, o que deixou o universo ainda menor. Porém, eu devo dizer que eu gostei bastante do filme, e acho que ele passa de ano até que tranquilo como uma aventura espacial. Na verdade teve uma coisa assim que realmente me incomodou bastante, a idade dos protagonistas. Se todos os personagens seguissem esse mesmo padrão, tudo bem, mas só alguns específicos dentro da história pareciam ser bem mais jovens do que os seus personagens supostamente indicavam. Entre eles, o casal principal. Não sei se existe uma explicação para isso nos quadrinhos, mas eu vi o filme e nele não tem, ou pelo menos eu não percebi. A verdade é que isso me desconectou da história em vários momentos, mas o fato é que, mesmo como um filme de ação no mínimo decente, com um visual lindo e único e que impressionou no que diz respeito a efeitos especiais, Valeriana e a Cidade dos Mil Planetas ficou bem distante da grandiosa ópera espacial que a gente achou que veria. E talvez esse seja o motivo para ele parecer desconhecido demais para a grande maioria das pessoas, mesmo para os fãs de ficção científica ou fãs desse tipo de visual vibrante e colorido que ele tem. E o que dizer de um filme dirigido por Martin Scorsese, que homenageia a criação do cinema, adaptado de um livro de grande sucesso e, caso você considere esse um prêmio importante, indicado a 11 e vencedor de 5 Oscars. Só posso estar falando de um filme com uma arrecadação recorde, de um clássico aclamado do cinema, não é mesmo? Pois é, não. Apesar de não ser exatamente um fracasso total de bilheteria, A Invenção de Hugo Cabret também não foi um grande sucesso financeiro. Mas pelo menos, o filme foi muito bem avaliado pela crítica. Conta com um elenco até que bem bom, e com certeza foi produzido com muito cuidado e com muito carinho. E independente disso tudo, por algum motivo quase ninguém lembra que esse filme existiu. Pouco antes do lançamento, a minha sensação era de que esse filme, apesar de ser adaptado de um livro único, ia seguir por um caminho parecido com os caminhos de Senhor dos Anéis ou Harry Potter. E eu não falo por causa da mitologia ou da fantasia, mas porque a sua história e o seu universo pareciam ter conteúdo e apelo para ele se tornar uma franquia de filmes, ou pelo menos gerar material derivado, sabe? Uma série, um desenho, outros livros, sei lá, alguma coisa assim. Para mim, parecia uma produção que assim que chegasse nas telonas e ficasse conhecida pelo público, seria sempre trazida de volta à tona.
Mas curiosamente, mesmo o filme sendo muito bem recebido pelas pessoas, é difícil encontrar alguém, mesmo entre os fãs do livro, que fale sobre ele hoje em dia. Tem crítico que atribui esse sumiço ao fato da produção ter deixado a história em segundo plano, para focar mais nos efeitos visuais, o que poderia ter deixado a história um tanto quanto genérica. Outros falam que é porque o filme tem uma história longa e muito infantil, o que fez com que ele acabasse voltado para um público muito nichado, o que eu acho que faz até mais sentido, porque o filme recebeu boas notas de quem assistiu, então dá a sensação de que o problema não foi qualidade, mas sim a quantidade de pessoas que se conectaram com ele. Mas seja qual for o motivo, o fato é que mesmo sendo lançado em 2011 e virando uma produção isolada no seu universo, é curioso ver um filme com tantos pontos fortes, com tanto potencial e tão bem recebido pelo público na época do lançamento, ser tão pouco lembrado hoje em dia. Um outro filme bastante singular e promissor que caiu no esquecimento é A Viagem. Uma adaptação do romance de David Mitchell, que tem uma narrativa ousada, que entrelaça 6 histórias em diferentes épocas, abordando temas interessantes como liberdade e luta contra o sistema. Um filme que tem um elenco de bastante peso, uma boa direção e que impressiona com seus efeitos especiais e maquiagem. Só que esse filme é tão pouco falado que eu, por exemplo, que sou fã da maioria dos atores e do trio de diretores, as irmãs Wachowski, que acredito todo mundo sabe quem são, e Tom Tykwer, de Corra Lola Corra, que aliás se você ainda não viu, vá ver porque vale a pena. Só lembrei que A Viagem existia quando fui pesquisar o assunto pro vídeo. Sinceramente, eu não lembrava mesmo dele. Uma situação que não ajudou muito longa foi o uso de atores não asiáticos em papéis asiáticos. Só que nesse caso, eu até considero compreensível, já que uma das propostas do filme é exatamente falar sobre reencarnação. Os atores eles interpretam o mesmo personagem, mas em várias épocas e lugares diferentes. Então dá pra levar isso numa boa. Talvez o problema mesmo tenha sido que, apesar de ser bem editado, o filme ficou um pouco confuso. Os produtores decidiram misturar vários gêneros em uma história só, que não é linear e que, segundo algumas pessoas, é contado com um tom pretensioso demais. E para piorar, o marketing do filme não deixava muito claro sobre o que era história. Por esses motivos, eu acredito que A Viagem se tornou mais uma produção que é no mínimo decente e com muitos pontos fortes, mas que caiu no esquecimento para muita gente. Um filme que a gente esperava fosse um épico, reflexivo, profundo e intrincado, e que não é um filme ruim, mas que errou ao tentar fazer muita coisa de uma vez só, e acabou dando um passo maior do que a perna. Sempre que ela falava sobre karma, vidas passadas, essas coisas, eu não conseguia parar de rir. Com certeza, um dos filmes mais esquecidos do público é O Visionário, Capitão Sky e O Mundo do Amanhã. Esse talvez tenha sido esquecido porque realmente é mais ruinzinho, mas vamos ser sinceros, ele no mínimo tinha potencial. Apesar de já existirem outras produções que usavam chroma key, esse filme poderia ter se tornado um marco do cinema, pelo menos do ponto de vista técnico, por ser um dos primeiros a ser gravado inteiramente com fundo verde, nesse caso azul. Fora isso, ele também possui um bom elenco, incluindo a merecidíssima ganhadora do Oscar, Gwyneth Paltrow. Eu acho que não precisa, mas por via das dúvidas eu tô sendo irônico. A narrativa conta uma aventura de ficção científica, no estilo retrofuturista que se passa em uma versão alternativa dos anos 30, muito inspirada na Art Deco, ambientação que para alguns ajudou o filme a fracassar nas bilheterias. Eu particularmente não concordo muito com isso não, pelo menos não completamente. Mesmo esse estilo não sendo lá dos meus preferidos, eu acredito que boa parte das pessoas vê a estética do filme com bons olhos. Eu tô mais pro lado daqueles que apontam a história extremamente genérica, os personagens que despertam pouca ou nenhuma empatia e os efeitos visuais como os verdadeiros problemas. Mas como os efeitos visuais, que na época do lançamento eram vistos como grande diferencial, podem ser um problema? Simples. Hoje em dia, a gente já sabe que o uso excessivo de tela verde e computação gráfica pode não ser muito bem visto pelo público, principalmente se o resultado não ficar muito bom, claro. Mas na época, essa era uma técnica vista como promissora e que começava a virar tendência em Hollywood. Por isso a produção do filme mergulhou de cabeça nessa ideia. Só que como ainda era uma técnica muito nova e que precisava de mais refinamento, vamos dizer assim, o uso exagerado dela acabou deixando tanto os efeitos quanto o visual do filme de forma geral meio falso, sabe? Não muito convincente. Por isso o Capitão Sky acabou se tornando uma produção com certo ar de estranheza. Um filme que merece aplausos pela ousadia, e que se tivesse acertado a mão um pouco mais em outros aspectos, talvez fosse lembrado como revolucionário, quem sabe. Mas como deixou a história completamente de lado, fazendo ela ficar muito rasa, para tentar focar quase que inteiramente na parte técnica, e no fim foi bem essa parte que acabou ficando muito datada, hoje pouca gente se lembra de um dos pioneiros de uma técnica que se tornou praticamente indispensável no cinema. Um pioneiro que talvez tenha tropeçado exatamente por ter sido precoce demais.
Outra coisa interessante é como as irmãs Wachowski, que participam diretamente de produções tão marcantes como Matrix, Animatrix, V de Vingança e Assassinos, também têm os seus nomes ligados a esses filmes pouco lembrados. O ponto positivo para elas é que, assim como a Viagem que mencionei agora há pouco, Speed Racer não foi esquecido por ser ruim, pelo menos não totalmente ruim. O filme, que conta com um elenco minimamente respeitável, é uma adaptação bastante fiel ao anime clássico, que conseguiu capturar bem o espírito do desenho e apresentar uma montagem provocativa e carregada de identidade. E se esse visual cartunesco, que parece ter feito escola, ou pelo menos influenciou de alguma forma outras edições frenéticas, como Scott Pilgrim e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, foi alvo de críticas por ser colorido e exagerado demais, eu particularmente considero essas críticas um pouco injustas. Não acho que a edição ou o visual tenha sido um problema. Pelo contrário, para mim, esse é justamente o grande diferencial do filme. O que pegou mesmo foi a trama bem basicona e principalmente o tom infantil demais da história, que não corresponderam às expectativas dos fãs. Fãs que, aliás, eram um enorme trunfo que o filme tinha, porque eles já vinham com uma tendência natural a simpatizar com a produção, por causa da familiaridade com o anime. Só que esse é um trunfo que o filme não soube aproveitar. Se eu, que até gostava de Speed Racer, mas não era exatamente fã, e que fiquei bem impressionado com o visual e a montagem do filme, não me empolguei com a narrativa, que achei tudo meio bobinho, imagina quem era apaixonado pelo anime. Porque, por um lado, é elogiável o quanto o filme se parece com um desenho, principalmente em termos de dinamismo. Mas, por outro, eu acredito que o público, em especial os fãs mais antigos, que na época do lançamento já eram em sua maioria mais adultos, esperavam algo um pouco mais profundo. E considerando as diretoras envolvidas, talvez até algo mais reflexivo. Dá pra entender quem acha o visual do filme meio juvenil. Mas pra mim, o que justifica o esquecimento de Speed Racer, em vez de ele se tornar um filme marcante, é a falta de uma história mais madura, que combinasse com esse visual diferentão. E para fechar, que tal O Homem Duplicado? Um filme dirigido por Denis Villeneuve, com Jake Gyllenhaal no auge da carreira, e que se trata da adaptação do livro de mesmo nome, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 98, do autor português José Saramago. Um filme que é repleto de simbolismos, uma narrativa desafiadora que entrega poucas respostas, abrindo espaço para várias interpretações e forçando a reflexão do público. Tanto que foi considerado pela crítica na época do lançamento como um filme extremamente cerebral, ou seja, tudo parecia indicar que estava surgindo um clássico contemporâneo, daqueles que entram na lista dos melhores filmes do cinema cabeça. E com certeza, como os outros filmes desse vídeo, esse também tem seus fãs. Mas considerando os fatores positivos que eu já falei, somado à estética do filme e a atuação do Jake Gyllenhaal, que foram bastante elogiados, é curioso pensar que hoje, pouco mais de 10 anos depois, é extremamente raro ver alguém falando sobre O Homem Duplicado, seja na TV, na internet ou mesmo num bate-papo de boteco. E tudo bem, o filme já nasceu com poucas chances de se tornar um sucesso de imediato, por ser uma produção pequena. Só para se ter uma ideia, o orçamento do filme foi de mais ou menos 2 milhões de dólares. Com certeza ele ia passar um pouco despercebido, não é um blockbuster, nem teve uma grande publicidade. Mas ainda assim, ele tinha potencial ou característica para virar um filme cult, por exemplo, que de repente ainda pode até acontecer, mas que por enquanto não parece ser o caso. Talvez porque, como algumas pessoas afirmam, o marketing do filme teria mais atrapalhado do que ajudado. Enquanto o trailer vem de um thriller psicológico, mais dinâmico e com foco maior no suspense, o filme em si já fica mais próximo de um drama profundo e mais sentimental, o que pode decepcionar algumas pessoas. Outra coisa que também pode ter atrapalhado é a narrativa, que eu achei boa, mas também um pouco arrastada. E não tem problema nenhum um filme ser lento, mas lentidão não é igual enrolação, o que não é o caso desse filme, pelo menos não pra mim. Pelo contrário, ele é bem curtinho, só tem 1h30, e eu achei bem gostosinho de assistir. Mas dá pra entender se alguém achar ele meio cansativo também. Agora, o que realmente pode ter minado o filme é o final, que deixa as coisas em aberto para o telespectador completar por conta própria, o que honestamente em alguns casos me incomoda. Para mim, tem uma grande diferença entre final ambíguo, tipo Total Recall, onde fica a seu critério determinar se tudo foi real ou um sonho, e o filme dá argumentos para validar as duas opções. Finais interpretativos, onde determinada situação não tem um encerramento para que fique a seu critério escolher uma conclusão, e finais abruptos, onde a história de repente do nada acaba, parecendo que o roteiro não sabia o que fazer para terminar a história e que agora vai apostar todas as suas fichas naqueles fãs que vão argumentar que o filme é só para intelectuais e não para todo mundo, e que se você não gostou é porque você não entendeu. Alguns dos filmes que eu falei aqui são bons, ou até muito bons. Um ou outro, inclusive, foi bem recebido pelo público e pela crítica, mas por algum motivo não deixaram rastros.
foram engolidos pela avalanche de lançamentos, pelo tempo, ou simplesmente porque não conseguiram dizer a que vieram. E é exatamente isso que torna tudo tão curioso. Nem todo filme que é esquecido fracassou. Alguns só passaram e a gente nem percebeu. Muito obrigado a você que assistiu até o final, valeu pela força e um abraço. Salve, Satanás!